Vamos lá, voltamos, galerinha. Vamos continuar aqui o nosso assunto, né? Vocês devem estar, Everton tá doido. Tá na mesma tela que ele parou o vídeo anterior. Não, de propósito mesmo, certo? Para vocês verem que eu não esqueci do assunto, certo? E para vocês fazerem uma ponte, fazer uma ligação com o que eu vou abordar agora nesse próximo slide, beleza? Então, na aula passada, né, no vídeo anterior, eu havia abordado, né, feito uma introdução sobre esse panorama de desordem mundial, né, que depende muito de como você quer observar a situação, e abordei aqui, né, o desemprego, né, que vem a ser o desemprego, quais fatores motivam o desemprego e alguns tipos de desemprego, tá bom? Nesse próximo slide, vamos lá, me ajuda, passou. Nós vamos, deixa eu sair aqui da frente, que é para não atrapalhar ali a leitura de vocês, vou ficar aqui embaixo, pronto, XDB, show de bola. Então, continuando, né, esse panorama da desordem mundial, nós vamos falar dos conflitos de civilizações. Primeiro ponto que você deve memorizar, certo? Que esses conflitos, certo, entre as civilizações não é algo que começou, né, antes de ontem, semana passada ou o ano passado. Isso está na nossa história. Isso está na história da humanidade. Tá ok? Isso é cíclico. O que acontece? Que esses conflitos, com o passar do tempo, eles vão ganhando novos atores, novos personagens, certo? Novos personagens, novos roteiros, mas a essência geralmente é a mesma, tá bom? A essência geralmente é a mesma. É um grupo tentando se impor ao outro. É um grupo tentando ocupar o território do outro. É um grupo tentando defender o seu ponto de vista, dizendo que é melhor do que do ponto de vista do grupo A, é melhor do que o ponto de vista do ponto B, é melhor do que o ponto de vista do grupo C. O meu ponto de vista é o melhor do que o de todos. Ou seja, a essência é sempre a mesma. Só mudam os atores, certo? Só muda o roteiro. Vamos lá. Esses conflitos, né, ocorrem, certo, entre grupos sociais, ou seja, diferentes grupos ou até o mesmo grupo, certo? O mesmo grupo étnico, o mesmo grupo social, em um determinado momento, em um determinado contexto, vai um divergir do outro e aí pode ocorrer esse atrito, pode ocorrer essa divisão, certo? Então, esses três pontos aí, né, são os que estão mais em destaque na atualidade, certo? Mas também estão lá no passado, certo? Também foram motivos de conflitos lá no passado, como por exemplo o desrespeito, né, as diferenças entre os grupos e sociedades, certo? Um grupo, por ter uma cultura, por ter uma língua, por ter uma religião, por ter, enfim, suas características, se considerava melhor do que o outro grupo que apresentavam outras características, certo? E dependendo do grau de disputa, dependendo do grau de discussão, né, isso poderia gerar atritos, conflitos, guerras, tá bom? Guerras, basta você fazer uma pesquisa breve aí sobre as guerras que aconteceram em nosso planeta, certo? Ao longo da história. Vocês vão ver que um dos motivos serão sempre um desses que estão aí na tela, certo? O desrespeito, né? As diferenças entre os grupos e as sociedades. Um outro, a intolerância. Já essa intolerância aí nós podemos colocar várias vertentes, né? Intolerância religiosa, intolerância cultural, intolerância de gênero, intolerância, enfim, teremos vários tipos de intolerâncias aí, tá certo? Que motivam conflitos na civilização, principalmente nessa civilização atual, contemporânea que nós estamos vivendo. Essa é que nós podemos observar aí essa intolerância cada vez mais marcante, tá certo? Cada vez mais gritante. E o que me deixa mais preocupado é que alguns grupos acham isso normal. Não, não tem que ser assim mesmo, tem que deixar acontecer assim mesmo, depois se organiza. Pelo amor de Deus. Mas enfim,
O fato de sociedades quererem se sobrepor a outra, né? Foi o que eu falei anteriormente. Um grupo tentar se impor ao outro, se achar melhor que o outro, tá bom? Vamos observar o que esse cartaz que esse rapaz essa moça, né? Na verdade, tá segurando ali, ó. Stop, né? Xenofobia. O que seria a xenofobia? A xenofobia, para quem não sabe, né? Possa ser que seja um termo novo para você. Nada mais é do que você ter aversão, ou seja, você não aceitar o estrangeiro no seu país, você não aceitar um estrangeiro na sua cidade, certo? A xenofobia ela acontece de forma muito intensa, certo? Na Europa, certo? No oeste europeu, certo? Onde nós temos ali as principais nações mais desenvolvidas da Europa, esse tipo de sentimento, certo? A xenofobia ela é marcante, certo? Com alguns grupos étnicos. Que grupos étnicos são esses, né, que tendem a sofrer essa xenofobia? Os africanos, certo? Nós, latino-americanos, tá bom? Dentro da própria Europa existe a xenofobia com os europeus, ou seja, o oeste europeu não vê com bons olhos a população do leste europeu. Grupos asiáticos também sofrem, certo? A xenofobia lá na Europa. Algumas pessoas, né, que têm como religião o islamismo, certo? Também sofrem com perseguições na Europa, aqui na América, né, lá nos Estados Unidos, certo? Alguns os judeus também, né? Já vimos aí que lá nos Estados Unidos ocorreu de um ataque a um grupo, né, que estavam reunidos, né? E esse grupo era de judeus e isso foi agora em 2014, 15, salvo me engano, que ocorreu esse ataque, né? E várias pessoas morreram, tá bom? Então, esses conflitos eles estão inseridos, certo? Na história da nossa sociedade, sendo que na atualidade, certo? Essa sociedade contemporânea, esse movimento, esses conflitos estão cada vez mais intensos e isso é de deixar preocupado, certo? É de nos preocupar porque pode acarretar problemas de escala global, certo? E nós não podemos achar isso natural, não podemos achar isso normal, porque isso não é normal, tá legal? Então, conflitos de civilizações estão inseridos dentro dessa desordem mundial, porque existe sempre alguém se beneficiando com isso. Infelizmente, por incrível que pareça. Só basta você fazer uma pesquisa, tá bom? Já que eu falei das civilizações, eu vou desaparecer agora, tá certo? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Apareceu aqui o mapinha. Não, dá para mim ficar aqui no cantinho aqui, ó. Show de bola. Não vou precisar desaparecer não. Então, nós vamos falar das diferenças culturais. Para iniciarmos, certo? As diferenças culturais. Galera, eu vou ter que desaparecer mesmo. Não, dá para ficar aqui. Pronto, show de bola. Para falarmos dessas diferenças culturais, nós vamos ter que ver como está distribuído, né, os diferentes grupos étnicos no nosso planeta e esses diferentes grupos étnicos que estão presentes em nosso planeta é o que vão motivar em determinados momentos, em determinadas áreas, certo? Os conflitos entre as civilizações. Olha só. Esse primeiro grupo que está aparecendo para vocês aí, certo? É considerada a população ocidental, certo? Essa população ocidental, ela concentra-se aqui na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. América do Norte não, América anglo-saxônica, que é Canadá e Estados Unidos, certo? No oeste europeu, certo? Pegando essa parte aqui desenvolvida europeia, aquela turma que durante a Segunda Guerra Mundial seguiu, né, as ideias capitalistas que fizeram parte ali do Plano Marshall, certo? E por mais que a Oceania, né, esteja aqui nessa área, né, próxima aqui à Ásia, ela também, devido às suas características, devido à sua forma de colonização, ela também é considerada uma área da porção ocidental do nosso planeta, certo? Devido às suas características culturais. Exemplo,
a língua, né, que eles vão falar, a língua predominantemente lá vai ser o inglês, certo? Presente também aqui no continente americano, né, norte-americano, certo? Então, essa turma que nós estamos visualizando aí são os ocidentais, certo? Esse outro grupo que está aparecendo aí para vocês é uma população, é um grupo étnico, né, denominado como é uma população eslava ortodoxa, certo? Essa população ela segue os princípios do cristianismo, mais precisamente ali da religião católica, sendo que ortodoxa, certo? Que existe todo o grupo, todos os católicos é um único grupo, não, existem várias ramificações, certo? Dentro desse grupo, dentro do cristianismo em si, nós temos diferentes grupos, tá certo? Aí se pegarmos o cristianismo e formos para os católicos, aí dentro desses grupos nós vamos ter algumas ramificações. E uma dessas, certo? É essa ortodoxa, tá certo? E vai compor ali, né, o povo eslavo. Essa população ela está situada ali no leste europeu, tá bom? Aquela população que vai estar inserida ali na antiga Iugoslávia, né, onde hoje nós temos a Croácia, Sérvia, Montenegro, Ucrânia, certo? Belarus, Estônia, Letônia, Europa não, Rússia, certo? Então, essa população aí vai compor, certo? Este grupo cultural, vai compor este grupo étnico, tá bom? Essa que aparece aí para vocês em destaque agora, né? Um número bem maior se compararmos com os demais, é o grupo étnico, certo? Que vai estar compondo ali o islamismo ou os muçulmanos. Pode aparecer com essas duas nomenclaturas aí, certo? Geralmente, quando é para se caracterizar a população, nós os caracterizamos como os muçulmanos, tá certo? Os muçulmanos eles vão estar inseridos ali, ó, no norte da África, tá bom? Que está aqui, ó, norte da África, só para situar vocês, certo? Também denominada como África Mediterrânea, também denominada como África Branca, certo? África Islâmica, todos esses termos, né, vão caracterizar essa porção da África aqui, tá certo? Nós temos esse grupo bastante forte aqui, ó, essa região denominada de Oriente Médio, onde nós vamos ter ali a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, Irã, certo? Eles vão compor, né, a população muçulmana, tá certo? E nessa porção aqui centro-asiática, certo? Essa porção central-asiática aqui nós também temos uma concentração considerável da população muçulmana que segue lá o islamismo, tá bom? Isso aí vocês vão estudar melhor, acredito que em religião e também aqui comigo ainda, só que lá no finalzinho do ano, entre o terceiro e o quarto bimestre, tá bom? Ou seja, vai demorar um pouquinho. Legal? Só uma observação, tá? Esse grupo étnico aqui, né, os muçulmanos, tá bom? Ou a religião islâmica, essa religião é a religião que mais vem crescendo no mundo. Então nós não vamos ter islâmicos ou muçulmanos apenas aqui. Nós vamos ter esses grupos aqui na Europa, nós vamos ter esses grupos aqui nos Estados Unidos, nós vamos ter esses grupos aqui na Ásia, tá bom? Ou seja, eles vão estar espalhados em todas as partes do mundo, ok? Esse outro grupo que aparece para vocês aí, né, é o grupo hinduísta, presente lá na Índia, certo? Que vai seguir como religião lá o hinduísmo, tá certo? Esse outro grupo que aparece para vocês aí é o grupo lá da população chinesa, certo? Que vai apresentar lá suas características diferentes do Japão, diferentes das Coreias, tá bom? Então a população chinesa hoje ela apresenta suas próprias características, apresenta as características particulares dessa civilização, deste grupo étnico, tá certo? Que também pode ser denominada de confuciana, tá bom? Fui dar uma olhadinha aqui porque o HD aqui está começando a falhar, tá certo? Então, essa civilização também pode ser denominada como civilização confuciana, ok?
O tempinho está alterado, mas porque essa parte aqui eu não posso quebrar esse assunto, tá certo? Então esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais longo. Vamos agora aqui abordar, né, a população africana, certo? Essa população, mas aqui em cima também não é África não? Sim, é uma África, como eu expliquei para vocês, né? Vamos denominar de África Islâmica ou África Mediterrânea. Já aqui, ó, nós vamos denominar de África Subsaariana, tá certo? A África Subsaariana que também pode ser denominada como a África, África Negra, né? Também podemos utilizar esse termo aí, tá ok? Continuando, certo? A nossa viagem pelas várias civilizações e culturas do mundo, nós vamos falar agora deste grupo populacional que está aqui também no continente americano, que vai ser denominada de população latino-americana. Everton, não posso dizer que isso aqui tudo é uma população americana, não? Sim, só que quando você vai de forma bem superficial, quando você vai se aprofundando, certo? Você vai observar que existe uma divisão considerável entre a América anglo-saxônica e a América Latina, certo? Essa população latino-americana aqui apresenta suas próprias características diferentes das características da população lá da América anglo-saxônica, certo? Então essa população latino-americana vai ter como características as línguas predominantes, que vai ser o português aqui no Brasil e o espanhol, um restante bem dizer que quase 90% do território da América Latina vai falar espanhol, tá certo? Depois do português, lembrando, Brasil, maior país, vamos ter o português. Depois do português, digamos que o que sobra, 90% dos países aí vão falar espanhol. Os demais vão falar francês, holandês, inglês, tá certo? Principalmente aqui lá na América Central. E vamos ter este grupo, né, que aparece lá no cantinho aqui, ó. Aqui, esse grupo aí vai estar representando lá a população japonesa, né? A população japonesa que vai se diferenciar lá da população chinesa, que vai se diferenciar da população lá da Coreia do Sul e do Norte, tá ok? Então, galerinha, finalizamos aqui esse assunto, né? Apresentando aqui uma breve apresentação sobre as diferenças culturais dos vários grupos étnicos que estão inseridos e espalhados pelo nosso planeta, tá certo? E essa mistura, essa junção entre esses vários grupos étnicos pode gerar conflitos, certo? Podem gerar atritos entre civilizações. Ok? Valeu, tchau, tchau, forte abraço, espero que tu tenha entendido, certo? E até a próxima aula já abordando um novo assunto, ok? Valeu!